A gente volta por aqui a falar sobre a crise militar na Rússia após a ofensiva do grupo Wagner. Para entender os desdobramentos e qual é o cenário para a guerra a partir de agora, nós recebemos por aqui no Jornal da Manhã o especialista, professor de História, especialista em Rússia, professor Ângelo Segrilo. Bem-vindo, boa manhãzinha de segunda-feira, professor. Bom dia, Adriana. Bom dia também. Professor, como se deu a formação a princípio, para a gente tentar entender direitinho a formação do grupo Wagner na Rússia e qual o potencial deles nesse momento da guerra? O grupo Wagner surgiu na crise da Ucrânia em 2014, né? Quando houve aquela disputa pela eleição e as regiões onde havia muitos russos étnicos, né, se rebelaram. E como o governo russo não podia intervir diretamente, oficialmente, ou não queria, ele utilizou essa companhia militar privada, vamos dizer assim, esse grupo paramilitar. Se vocês lembram bem, havia o que eles chamavam de os homenzinhos verdes, né, que chegaram na Crimeia, que não tinham uniformes. E a partir daí, esse esquema se ampliou. Eles foram usados em outras regiões do mundo, principalmente na África, também na Síria, onde o governo russo não queria agir oficialmente e eles tinham mais liberdade para tomar ações, né? Seja no campo de batalha ou influenciando a luta política, e se tornou um grande grupo e uma tropa de choque agora durante a guerra da Ucrânia. Professor Segrilo, a pergunta agora de Amanda Klein. Professor, bom dia. Eu queria entender quais as repercussões que esse motim liderado pelo grupo Wagner, pelo Prigozhin, que era um aliado de primeira hora do Putin, mas como a gente viu, houve algumas desavenças internas. É interessante porque normalmente esses regimes autocráticos ou ditatoriais acabam caindo justamente por cisões internas. Qual a ameaça real que esse motim e o aparente perdão de Putin e a evasão de Prigozhin para Belarus deixam para a Rússia? Quais as consequências? O que o senhor consegue vislumbrar? Bom dia, Amanda. Na prática, nós teremos que ver como vão ser os próximos dias e meses, né? Porque essa questão foi séria. O Prigozhin, ele não tinha chances reais de tomar Moscou ou de vencer o exército russo, que é muito maior, muito mais forte. Porque, na verdade, o problema do Prigozhin não era com Putin, né? Era com os chefes do exército. Eu acho que ele já vem há meses se batendo contra o chefe do exército e ele tentou dar uma cartada final, né, para influenciar o Putin nessa direção, mas ele calculou errado. Mas isso criou uma fissura, uma coisa inédita na Rússia, né? Até ali o Putin tinha pelo menos o controle interno, né? Parecia, da situação. E agora nós temos que ver como isso vai afetar o moral tanto das tropas, militarmente no campo de batalha, quanto internamente junto à população russa, né? Como nós vimos em Rostov, quando eles tomaram a cidade facilmente, sem resistência militar, muitos populares estavam lá apoiando, né? Ou pelo menos não sendo inamistosos com eles. Então isso pode levar a que se tornem mais abertos as insatisfações internas que estão sendo bem controladas até aqui. Professor, a pergunta é de Cristiano Beraldo. Professor, bom dia. Tendo em vista esses acontecimentos, o senhor acredita que o momento agora é mais favorável à Ucrânia e a Zelensky para conseguir expulsar as tropas russas dali? O senhor acredita que os países que apoiam a Ucrânia podem se reunir num esforço ampliado militar para ter uma virada agora em favor da Ucrânia? Bom dia, Cristiano. Bom, certamente a Ucrânia saiu ganhando nesse episódio, porque a Rússia se enfraqueceu. O problema é ver quão enfraquecida a Rússia foi, se isso realmente vai ser uma coisa séria no longo prazo ou apenas algum problema no percurso, né? Então, o que isso vai afetar positivamente na prática a Ucrânia, tanto no campo de batalha como na disputa política, que é muito importante, né? A guerra tem todo um componente político por fora que é muito importante, pode inclusive decidir a guerra, às vezes mais do que o campo de batalha. Então, nós temos que ver quão sério isso vai ter afetado
a favor da Ucrânia. Certamente a Ucrânia saiu ganhando, porque a Rússia saiu perdendo, todos saíram perdendo. Putin, Prigozhin, os chefes do exército, né? Eles passaram o pano por cima ali, que foi a melhor solução para não ter derramamento de sangue, mas certamente saíram perdendo. Agora, o problema é quão enfraquecidos eles realmente estão, e isso a gente vai ver nos próximos dias e meses. Preciso seguir acompanhando. Professor de História, especialista em Rússia, Ângelo Segrilo. Professor, obrigada pela participação. Boa segunda-feira. Sou eu que agradeço. Um bom dia a todos.